Olá pessoas, tudo bem com vocês? Você acabou de chegar aqui no canal H de História e hoje eu vou te contar sobre a divisão de territórios que foram conquistados, descobertos durante a expansão marítima comercial europeia. Entre Portugal e Espanha houve disputas por esses territórios e aí nós tivemos que deparar com tratados que dividiam esses territórios. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, depois da vinheta, é claro. Então, pessoas, eu me chamo Keiler, eu sou professor, sou historiador e apresentador aqui do canal H de História. Se você está chegando por aqui pela primeira vez, então fique até o final desse vídeo e lá no final você verifica se você gostou, se as informações foram úteis. Eu já te convido para seguir o canal pelas redes sociais, lá no Instagram, @canal H de História. Lá a gente posta história todos os dias e você também vai gostar. Vamos então para o que interessa. Os tratados que dividiram o mundo foram basicamente três: Alcáçovas-Toledo, a Bula Intercetera e também o Tratado de Tordesilhas. Esse último certamente você já ouviu falar na escola e entre os três ele é o mais lembrado. Me diga onde foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Para que você compreenda essa divisão de tratados, naturalmente por territórios descobertos, você precisa primeiro compreender uma contextualização que seriam as viagens marítimas. E aqui nós teremos muito breve. Essas viagens vão ocorrer ali no século XV, a partir de 1415, por uma necessidade que ela é anterior. Acontece que durante muito tempo os europeus compravam especiarias que vinham do Oriente, daquela região das Índias, a Índia, a China, enfim. Chapéus, sapatos ou roupa usada, quem tem? E elas vinham por rotas terrestres, mais precisamente ali pela região dominada pelos árabes, e chegavam até o mar Mediterrâneo e dali seguiam basicamente para a Europa. Só que tinha um entreposto. Duas cidades italianas, Gênova e Veneza, mantinham o monopólio comercial dessa rota de especiarias. Elas compravam dos árabes, elas aumentavam o preço e revendiam para a Europa. Claro que isso era prejudicial para essas nações, mas eles tentaram algumas vezes partir para descobrir uma forma de chegar até essa fonte de especiarias, mas não era muito viável, pelo menos pelas rotas terrestres, e seria mais interessante pelas rotas marítimas, só que numa época em que viajar da Europa até o Oriente seria algo grandioso demais, muito caro e precisariam de tecnologias que durante a expansão marítima é que eles vão descobrir. Acontece que as nações se preparavam para essas viagens, mas uma se aprontou primeiro, Portugal. Depois, alguns anos, algumas décadas mais tarde, a Espanha. E somente bem depois, outros países. Então, Portugal começa ali por volta do início do século XV, por volta de 1415, ele vai então fazer a sua primeira viagem e vai dominar ali o norte da África. Depois ele parte e domina todo o arquipélago de Açores e vai navegando, dominando vários pontos da África, até que por volta de 1480 ele já está chegando no sul da África, naquilo que mais tarde, 8 anos depois, ele vai chamar de Cabo da Boa Esperança. Esse domínio dos territórios africanos pelos portugueses, a gente costuma chamar de périplo africano, e que se trata então de regiões colonizadas pelos portugueses e naturalmente exploradas por eles. Acontece que por volta de 1492, os reis espanhóis, na época, a Isabel de Castela e o Fernão de Aragão, já tinham preparado o elemento básico para iniciar suas viagens também. E foi nesse momento que despertou
a atenção dos portugueses. Peraí, mas eles vão navegar em que direção? Passando por onde? E aí então é que vem a discussão para o primeiro tratado de divisão de territórios entre esses dois países. Portugal estava preocupado da Espanha passar pela trajetória que ele já tinha dominado, inclusive territórios, o périplo africano. E a Espanha, naturalmente, queria chegar ao Oriente por uma região que já estava desvendada. Isso daí gerou uma disputa pela rota que levaria, provavelmente, ao Oriente, contornando a África. Por volta de 1479, Portugal, na figura do rei Afonso V, e a Espanha, na figura dos reis Isabel de Castela e Fernão de Aragão, assinaram o Tratado de Alcáçovas Toledo. Por esse tratado ficaria determinado o seguinte, vamos para o mapa. Seria estabelecido a divisão através de um paralelo. Essa linha imaginária passaria ali pelo arquipélago de Açores e dividiria a parte norte para a Espanha e a parte sul para Portugal. O tratado foi confirmado em março de 1580 e ficaria estabelecida essa divisão. Acontece que em 1492 a Espanha já estava pronta para a sua viagem. A Espanha, ela precisava de um navegador competente que pudesse então chegar até o Oriente por esse território que lhe sobrou. E aí se apresenta então vários navegadores e entre eles Cristóvão Colombo. O diferencial do Colombo é que ele já tinha aquela crença que alguns já defendiam de que a Terra era redonda. Cristóvão Colombo pensava que a Terra era redonda como uma laranja porque sabia que as laranjas são redondas. E sendo assim, era possível navegar em direção ao Ocidente e chegar no Oriente. No primeiro momento, essa ideia ela não é uma ideia muito boa, ela é bem arriscada, mas era ela a ideia mais viável para aquele impasse, para aquela situação. Colombo então inicia sua viagem em direção ao Ocidente e chega então ali na América Central, em uma ilha, a qual ele supõe ter chegado até as Índias, inclusive chama os habitantes dali de índios, observa o território e volta para dar as boas novas para os reis espanhóis. Ele disse que teria chegado até as Índias, mas os reis acharam tudo muito estranho. Afinal de contas, foi muito rápido. E como assim ele chegou até as Índias antes dos portugueses? Enfim, teve um monte de outras situações que fizeram com que se questionassem onde foi que esse cara chegou. E aí então mandaram um outro navegador, o Américo Vespucci, que foi então até o território, percorreu então um pouco mais e percebeu que não eram as Índias. Na verdade, era um novo continente. E o Américo Vespucci tratou imediatamente de chamar esse território de América. Tudo isso foi muito polêmico naquele momento, porque de onde é esse território? Que território é esse? Foi uma discussão entre os sábios, entre os navegadores, entre os reis, entre a igreja, porque até então não se falava de território americano. E que território é esse? Como é que se explica? Enquanto se discutia todas essas questões, Portugal e Espanha ficaram ali atentos para um detalhe. E quem é o dono? Quem é que toma posse desse território? A Espanha, é claro. Ela vai dizer que é dela porque foi ela quem encontrou. De fato, foi. E Portugal vai dizer não. De acordo com o tratado já estabelecido, esse território que fica no Atlântico é meu porque o Atlântico seria meu. Eu fui o primeiro a navegar no Atlântico. E aí, como é que fica a questão? Para essa época, a questão seria resolvida de forma muito simples. Acontece que eles acreditavam que quem promovia esse encontro de territórios era Deus. E Deus, então, é quem poderia dizer a quem pertencia esses territórios. E aí, como é que a gente resolve com Deus essa questão? Acontece que Deus tem um representante na Terra, é a Igreja, que é representada pelo Papa. E o Papa era o Alexandre VI, que vai, então, ser consultado para resolver o problema.
Em 1493, Portugal e Espanha levaram o assunto para ser resolvido pelo Papa. E o Papa decretaria uma bula, um documento com a decisão papal. Ele estabelece a bula intercetera e por essa bula ficaria determinado que a divisão do território agora seria através de um meridiano, que dividiria o território entre leste e oeste. Essa linha seria traçada a partir do arquipélago de Açores, da ilha de Cabo Verde, se distanciaria 100 léguas e o meridiano passaria por ali, dividindo. O que ficar para o leste seria de Portugal, o que ficar para o oeste seria então da Espanha. Então, leste para Portugal, oeste para Espanha. É isso? Leste para cá, oeste para cá? Não sei como é que vai ficar isso aí na edição, tá, gente? Não tem como prever aqui na edição. Se vocês observarem no mapa, vocês vão perceber o território americano, por essa divisão, ficaria todo para a Espanha. Portugal não levaria nada do território. Que situação, né, gente? Por que foi dividido assim? Será que Portugal aceitou isso? Será que Portugal curtiu isso daí? Não! Aí a gente vai determinar aqui alguns elementos. Primeiro, por que a Espanha seria favorecida? O Papa Alexandre VI era espanhol. Segundo ele, isso foi apenas a expressão da vontade de Deus. Sei. Acontece que Portugal vai chiar, Portugal vai espernear, Portugal vai querer o território dividido de uma forma que dê alguma vantagem para ele. E Portugal ameaçou fazer uma guerra. Acontece que para esse momento guerrear não é interessante. Era legal sentar e conversar, negociar diplomaticamente essa divisão. Em junho de 1494, o rei de Portugal, que agora já era D. João II, e os reis da Espanha, que continuavam sendo os mesmos, Isabel de Castela e o Fernão de Aragão, sentaram então na cidade de Tordesilhas para decidir a nova divisão. E por essa nova divisão ficaria estabelecido o mesmo critério, a divisão através do meridiano e também norte-sul. No mapa fica exatamente desse jeito. Nós teríamos agora o meridiano traçado a 370 léguas da ilha de Cabo Verde. Passaria-se o meridiano de Tordesilhas e o que fica para o leste será de Portugal e o que fica para o oeste será da Espanha. O Tratado de Tordesilhas basicamente resolve a situação porque dá aos portugueses aquilo que eles estavam brigando para ter, uma parte do território americano que mais tarde vai ser a costa brasileira, que eles vão então iniciar a colonização alguns anos depois. Mas professor, peraí, eles ficaram com uma parte muito pequena, eles aceitaram isso? Aceitaram. Aceitaram porque é importante dizer que a prioridade de Portugal era a chegada nas Índias. E se você observar, em 1494, Portugal já está dominando territórios no sudeste africano. Então dali para as Índias seria um passo. Não era nem interessante brigar, e também não era interessante ficar sem uma parte da América. Então, quando eles pararam e resolveram brigar pelo território, mesmo ficando com uma parte muito pequena, eles já conseguiriam ficar com o território que mais tarde eles veriam o que fazer com ele e seguir direto para as Índias. Então, para Portugal, estava muito bem. Portugal realmente curtiu essa ideia. E se você está curtindo também esse vídeo, eu acho que está na hora da gente conversar sobre aquele maravilhoso like que você já pode então curtir agora, que é de graça, não tem prejuízo nenhum para você, mas que ajuda muito esse canal. Se você está chegando agora, se inscreva no canal, ative as notificações, faça aquele comentário legal do que é que você está achando útil e interessante aqui nesse vídeo. Vamos seguir então. Como o tratado passa aqui no território brasileiro, ele tem então dois pontos interessantes. Ao norte ele passava pela atual cidade de Belém e ao sul ele passava pela atual cidade de Laguna, em Santa Catarina. Então, nós temos aqui no Brasil monumentos que
apontam por onde passava o Tratado de Tordesilhas. Por exemplo, este aqui é o de Laguna, em Santa Catarina. A gente olha e verifica que ele está até bem bonito, bem preservado, está bem cuidado. E esse aqui é por onde passava o Marco de Tordesilha aqui em Belém, certo? A gente percebe então que em relação ao de Santa Catarina, ele precisa um pouquinho mais de cuidado, né? Tá bem mais abandonadinho. Ele fica ali na Praça Dom Pedro II, mais precisamente ali na frente daquilo que já foi o solar, o casarão do Barão de Guajará. E hoje é o Instituto Histórico e Geográfico do Pará, o IHGP. Teoricamente é isso. Há algumas discussões que dizem que a coisa não é bem assim, mas isso não é assunto para este vídeo aqui. A gente pode ver isso num outro momento. Mesmo com o Tratado de Tordesilhas estabelecendo o que era território português e o que era território espanhol, durante algum tempo, Portugal e Espanha foram governados pelo mesmo rei. Esse é o período da União Ibérica, que vai de 1580 a 1640. Muitos habitantes da parte portuguesa acabaram passando, expandindo para a parte espanhola. Mais tarde, isso vai ser um elemento para rediscutir de quem seriam esses territórios. Mas isso só vai ser resolvido em 1750 com o Tratado de Madrid, que estabeleceu então novas fronteiras para Portugal e para a Espanha aqui no território brasileiro. E com o Tratado de Madrid nós temos o fim do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Madrid redefine o território brasileiro, estabelece novas fronteiras e vai fazer com que o território fique muito parecido com o que é o território brasileiro hoje, no atual mapa do Brasil. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. O canal H de História agradece de montão a sua presença por aqui. Valeu!